medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Voltando. Então, qual é a pergunta? O seco, quando está em estado de harmonia, quais são as características? O seco, quando está em estado de harmonia, ele envolve a capacidade de você absorver. Então, se você está muito cheio de coisa, seu sistema não consegue puxar. E ele também tem a capacidade, em algum grau, de te gerar austeridade. Se você quer assim, fazer um pouco de purificação e, de alguma maneira, austeridade, que é uma das coisas que o yoga recorrentemente usa, você precisa ser um pouco seco em relação ao mundo. Você não pode estar muito misturado, porque o Snigdha te deixa misturado, te deixa uma coisa só. O Uruksha te traz a possibilidade de você estar afastado, você estar por si só, né? Então, agora a quinta dupla dinâmica é difícil traduzir isso. A gente chegou aqui a uma possibilidade de ser textura. Houve um colóquio e a gente... esse X ficou meio carioca. Textura. Bom, ó, cada hora é uma letra diferente. Antes foi o Z, agora é o X, então beleza. Sobre a textura, a gente pode ter algo que seja áspero ou suave e macio. O áspero é uma coisa mais fácil de você entender enquanto textura. Esse macio é uma questão um pouco mais importante, porque esse aspecto é tridimensional. Não é só superficial, é também... O áspero ainda também está um pouco relacionado com o duro. E o macio também está um pouco relacionado com o mole. Ainda que sejam coisas minimamente separadas, são coisas também bastante juntas. Então, o áspero, o duro, é cara. Que é quase assim, pô, cara. Esse cara tem um acento maior, um tempo de pronúncia maior. E o outro é Shlakshana. Isso daqui também tem a ver com o nome, que eu acho que no vídeo não dá pra ver, mas da cobrinha que fica embaixo do Vishnu, tá? Que é a capacidade de deixar as coisas mais suaves também. Macio também pode ser traduzido assim como suave, Slakshana. Para quem conhece a cultura védica, o Krishna era uma das partes da manifestação de Vishnu e a outra parte era o irmão dele, o Balarama. O Balarama é a expressão que dá suporte, ou que faz as coisas ficarem mais suaves, que é os Leshma, que é essa cobra que sempre aparece embaixo dos desenhos de Vishnu, das encarnações de Vishnu. Mas vamos lá, voltando para o Ayurveda. Esses atributos da textura se relacionam muito com a capacidade de flexibilidade, densidade e firmeza das coisas. Tá? Então, quando tem o aspecto equilibrado, harmonioso, o duro, ele tem a capacidade também de fazer com que você tenha a possibilidade de absorção. Então você vê que o seco e o duro são coisas que normalmente andam juntos, mas ele também tem a capacidade, de alguma forma, de deixar o sistema mais leve. Então, olhando assim detidamente os atributos, a gente vai começar a entender mais para frente Vata, Pitta, Kapha, Agni, Odis, o que é que seja, de uma maneira bem mais fácil. Porque a gente começa a perceber que aquilo que é áspero, aquilo que é seco e aquilo que é leve, no geral tem uma tendência a andar junto. Aquilo que é macio, úmido e pesado, tem uma tendência a andar junto. Isso depois a gente vai entender melhor o porquê dessas coisas serem assim na biologia, na fisiologia. Mas por enquanto a gente só está como detetive. Ainda não entrou o processo da vida aqui. O processo da vida vai entrar depois que a gente começar a falar
do nosso próximo tema, que são as marra-trigunas de Satorades e Tamas. Por enquanto, isso daqui está no abstrato, está no conceitual, a gente está escrevendo A, B, C, por aí, tá? Então, agora quando a gente olha o áspero, ele tem essa capacidade de fazer, de alguma forma, a ação para dentro. De alguma maneira, quando a gente esfrega um pó áspero na pessoa para secar a gordura, a gente está fazendo uma ação penetrante também. Esses atributos, normalmente, eles se conjugam em pelo menos trios ou quadras. E também, o aspecto do macio, quando ele está num estado harmonioso, ele tem a capacidade de deixar o sistema flexível, sem ficar estalando, e também fazer com que as coisas passem de uma maneira, consigam se transportar de uma maneira suave, ok? Quando eles estão num estado agravado, além da capacidade do teu sistema de suportar aquilo, por exemplo, quando você come muita coisa crua, os vatas, então, isso seca o teu sistema, e isso é áspero, isso rouba a umidade do teu sistema, e aí acaba deixando o teu intestino grosso preso. Então a constipação, em algum grau também, é o excesso do atributo áspero. Quando tem muito macio demais, o teu estômago começa a ficar muito lento, tem muito muco ali, tem muito cafa, porque tem muito atributo de macio. O que era para ter tesourinha lá dentro de ácido gástrico, não consegue, porque a tua coisa está muito mole ali, está muito macio, ok? Então, aos poucos, a gente vai citando Vata, Pitta e Kapha aqui, ainda que a pessoa que não esteja familiarizada com isso, vai criando pano de fundo, para depois, quando a gente botar isso de uma forma mais consistente, a pessoa conseguir já ter algum grau de familiaridade com o tema. Beleza? Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o próximo? Desculpa, você não falou quando está em desarmonia. O quê? O áspero, quando está em desarmonia, ele faz com que as coisas sequem demais, teu intestino grosso não consiga mexer, não há movimento. E o úmido demais é vata. Então, o teu sistema está leve demais, o teu sistema está agitado, que é um que a gente ainda vai pegar, e ele está também pouco afiado. Né? Então, o teu pita está embaixo, não é manda, assim. Se você tivesse manda, você estaria assim... Você está instável, tá? Então vamos aprendendo a aplicar isso daqui. A próxima dupla é em relação à solidez. Como uma rocha ou como um pudim. Olha, eu acertei todas as letras, que maravilha. A gente vai considerar que a complementariedade aqui é aquilo que tem um grande grau de estabilidade ou não, tá? Então, a solidez quer dizer o seguinte: a água está como água de beber ou está como gelo? Então, existem algumas coisas que, conforme a temperatura ou a pressão vai mudando, ela muda a organização da matéria. Por exemplo, o grafite é um estado mais sólido do que a madeira. O diamante, em relação ao grafite, é um estado mais sólido do que o grafite. O grafite, em relação ao diamante, é mais macio, é mais líquido, em um certo sentido. Tá? Então, isso em sânscrito, de novo, para a galera que está acostumada a ler livro assim mais específico no tema, é uma moça chamada Sandra. Esse é fácil de gravar, tem muitos que a gente... E o outro é Drava. Essa é uma palavra que, para a galera que estuda mais a parte de herbologia, fazer óleo medicado e tal, acaba escutando com algum grau de frequência. Então, essas duas pontas desse aspecto da solidez, ele traz para a gente, quando a gente está num estado harmonioso de solidez, o que isso expressa? Expressa a capacidade de persistência, a capacidade de força e, em algum grau também, a capacidade de doação. Quando você está bem sólido em você mesmo, você consegue apoiar os outros. O atributo de líquido, quando ele está harmonioso, ele além de umidificação e liquefação dos alimentos e tal, ele também é a capacidade de deixar com que as relações estejam mais harmoniosas,
com maior grau de coesão. As brigas não separam as pessoas de uma maneira tão ríspida assim, tá? Então, esse atributo daqui, tanto do sólido quanto do líquido em estado harmonioso, como todos os outros, é importante. No estado de perturbação, no estado excessivo, o que isso sugere? Isso daqui, no estado muito exagerado, ele bloqueia. Por exemplo, se o teu sangue começa a ficar muito grosso, ele começa a ficar sólido e aí ele bloqueia, porque no nosso sangue tem tanto uma parte líquida quanto uma parte sólida. Essas coisas precisam estar minimamente concatenadas para que o sangue flua e ele tenha capacidade de coagular. Então, se fica muito sólido demais, fica com colesterol demais, aquilo começa a depositar na sua corrente sanguínea, ele bloqueia e depois ele obstrui. Tá? Um bloqueio e obstrução, dependendo de como você definir, uma é uma dificuldade parcial de passar, o outro é uma dificuldade total de passar, o que você quiser definir. E esse daqui, quando está exagerado demais, é tudo um sentimentalismo, assim. Ah, ele não me ligou hoje. Ou então, tipo, essa minha mãe só reclama da vida. Ou então, esse filho que não faz nada pra mim, não sei o quê. Ou então qualquer coisa assim, tá? Qualquer coisa que a quantidade de emoção parece que sai, tipo, jorrando demais dali, é um excesso de drava. Então a gente pega a pessoa, esfrega ela, põe numa sauna seca daqui do pescoço para cima, ou pescoço para baixo, só deixa a cabeça de fora. Então tudo isso tem uma forma de ver quando ela entra no estado de desequilíbrio e saber botar o atributo complementar para equilibrar a situação. O sétimo é a capacidade de resistir à pressão. Isso também tem o aspecto psicológico de resistência à pressão mental, endurance, né, estamina e tal. Essa resistência, aí a gente vai botar agora o complementar mais ou menos dessa parte aqui da textura, que vai ser duro e mole. Então, se no caso da textura a gente está muito mais olhando o 2D, agora no caso da resistência a gente está muito mais olhando o 3D. Ok? Isso em sânscrito é o duro. É Katina, que é uma menina lá da Índia também. Aqui no Brasil não tem tanto assim, mas... menina dura essa, assim. E o mole é mrudu. Isso daí, quando a gente está fazendo óleo medicado, esse nome aparece para a gente saber o que a gente precisa. Tá? Então, agora, o fundamental é a gente ver como esses atributos se expressam em termos de um estado harmonioso ou num estado de desequilíbrio. No estado harmonioso, a capacidade de duro é você aguentar pancada. Assim, o negócio bateu em você, pum, segura as pontas. O músculo ainda tem que ter um pouco dessa capacidade de resistir ao choque. Isso também gera alguma capacidade de coragem. E esse daqui, o mridu, quando ele está harmonioso, isso gera paz também. As coisas estão de boa. Quando isso passa para além da capacidade de suporte desse atributo, dessa frequência no nosso sistema, o katina fica egoísmo e insensibilidade. Aquela pessoa fica uma pessoa dura demais, áspera demais, né? Duro e áspero fica uma pessoa crítica demais. Tudo isso meio que vai se combinando. Mas nossa, aquelas palavras foram muito duras, né? E o mole envolve a capacidade de, quando está em excesso, obesidade, fica tudo flácido e isso vira também depressão, ok? Então, com isso, a gente já foi 7 pares de polaridades, ok? Simbora. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê!